Fim de fevereiro de 2026, os mercados financeiros estão fechados para o fim de semana. E no silêncio desses 2 dias, sem negociação, o Estreito de Hormuz, uma das artérias mais críticas de toda a economia global, é subitamente bloqueado devido à eclosão da guerra do Irão. Pois. E quando a segunda-feira chega e os ecrãs se acendem, o mundo acorda fraturado. Completamente. E é o tipo de disrupção que apanha o sistema num ponto incrivelmente vulnerável. Exato. Porque não estamos a falar apenas de uma flutuação nas bolsas motivada por um qualquer pânico abstrato. Quer dizer, estamos a olhar para uma falha mecânica, física. Uma falha massiva na engrenagem principal do comércio global. Sim, sim. E a incerteza que se instalou naqueles primeiros dias de março foi de uma magnitude verdadeiramente sem precedentes. Bem, vamos lá desconstruir isto, não é? O que temos hoje em mãos, para esta nossa exploração aprofundada, é um documento de trabalho fascinante e muito detalhado. Muito mesmo. Foi publicado em abril de 2026 por investigadores do Federal Reserve Bank of Dallas e o título é, deixa-me ler aqui, The Impact of the 2026 Iran War on US Inflation, a Scenario Analysis. Certo, a análise de cenários. E a nossa missão hoje, para quem nos ouve, não é de forma alguma fazer previsões geopolíticas ou tomar partidos num conflito que é incrivelmente complexo. Claro que não, não é esse o objetivo. O nosso foco é outro. Queremos utilizar os modelos económicos que estes investigadores criaram para descodificar um mistério quase logístico. E psicológico também, não é? Sim. Como é que um choque físico a milhares de quilómetros de distância viaja pelos oceanos, altera o comportamento em escritórios no outro lado do mundo e, o mais importante, dita o preço que pagamos na bomba de combustível e, consequentemente, a inflação nos Estados Unidos? E esse é o grande valor deste tipo de estudo empírico. Vivemos afogados em sobrecarga de informação, sabes? As manchetes noticiosas e o pânico imediato tentem ofuscar qualquer análise mais fria e racional. Pois, a emoção toma conta. Exatamente. O que os investigadores do Fed de Dallas fizeram foi desenhar uma espécie de mapa tático. Eles não tentam adivinhar o dia exato em que o conflito termina. Certo, não há bolas de cristal. Nem mais. O que eles dizem é, se a realidade física for o cenário A, a matemática subjacente diz-nos que o resultado financeiro será X. É uma forma de injetar ordem no caos que os decisores políticos enfrentam. Mas para compreendermos o verdadeiro impacto na inflação americana, temos de olhar primeiro para a anatomia do monstro. A dimensão física do choque, sim. Estamos a falar de um bloqueio que cortou, tipo, de um dia para o outro, quase 20% do fornecimento global de petróleo. 20% é brutal. É assustador. O documento compara isto com o passado e este evento é 2 a 3 vezes maior do que os piores choques petrolíferos da história, como o embargo de 1973 ou a invasão do Kuwait em 1990. E há um detalhe curioso aí, que é o facto de 80% desse volume estar a viajar diretamente para a Ásia. Pois é, a Ásia era o destino principal Exato. Mas como o mercado do petróleo é global, e interligado. interligadíssima, a dor viaja instantaneamente para o Ocidente. O que é fascinante aqui, e que muitas vezes escapa a quem lê as notícias na diagonal, é a mecânica logística. A paralisia. Porque não é só o medo das bombas. Claro que não. Na prática, a paragem do fornecimento não acontece apenas pelo perigo de os navios serem afundados. O verdadeiro bloqueio congela o comércio nos escritórios londrinos. Nas seguradoras, não Nas é? seguradoras, acontece quando elas olham para o risco de guerra e dizem: desculpem, mas não podemos subscrever apólices para estes petroleiros. E sem seguro? Sem seguro, nenhum armador arrisca mover um navio que vale dezenas de milhões. Ficam centenas de navios parados, a flutuar no Golfo Pérsico. O efeito dominó é brutal. E isso obriga os próprios países produtores a desligarem a torneira. O estudo menciona o Iraque e o Kuwait, que nem estavam a ser bombardeados, mas tiveram de encerrar poços. É a tal questão dos limites físicos. Se não tens navios para carregar o petróleo, os tanques em terra enchem. Não podes deitar cru de fora, não é? Pois não. Tens de parar de furar. Assim que chegas aos 100% de capacidade, a única opção técnica é fechar a extração. O sistema asfixia. Eu estava a pensar numa analogia para isto. É como tentar manter uma piscina cheia enquanto alguém retira de repente o ralo principal.
Gosto dessa imagem. E mesmo que tentes usar uma mangueira de jardim no outro lado para compensar, a água vai baixar drasticamente. E falo numa mangueira porque tentaram arranjar alternativas, certo? Sim, a Arábia Saudita tentou desviar cerca de 4 milhões de barris por dia Através de oleodutos para o Mar Vermelho. para o Porto de Ânabo. Mas até essa via provou ser frágil por causa dos ataques dos Houthis, que são aliados do Irão. Portanto, a torneira principal está fechada a cimento e a torneira de emergência está debaixo de fogo. Não admira que os preços tenham disparado. Antes da guerra, um barril andava ali nos $60. Em março, saltou para 91. E é precisamente com essa inflamação imediata, esse salto agudo, que o estudo inicia a modelagem. A forma como eles estruturam a matemática é de uma engenharia brilhante. Eles combinam modelos, não é? Exato, eles não confiam num único modelo. Primeiro usam um modelo global, chama-se DSGE, Dinâmico Estocástico de Euclídeo Geral. Esse é o motor pesado da coisa. É o peso pesado. Serve para prever o preço do petróleo à escala planetária, contabilizando a guerra e a macroeconomia. Trabalha em trimestres. Mas depois, pegam nisso e injetam os dados no modelo VAR, um vetor autorregressivo. E esse é mensal, certo? Focado na gasolina nos Estados Unidos. Precisamente, mede como os choques chegam à inflação das famílias, mês a mês. Desculpe interromper-te aí, me vi se levanta-me uma dúvida. Uma questão metodológica. Diz, Se o motor global, o DSGE, mede o mundo em blocos trimestrais, por que cruzar isso com o modelo mensal para a inflação? Não seria incrivelmente mais simples manter tudo em trimestres? essa é uma excelente pergunta, mas a resposta tem a ver com a forma como as pessoas e os mercados vivem a crise. Repara, a guerra começa no final de fevereiro. Ok. Se usasse um modelo puramente trimestral para a inflação, o choque só registaria no segundo trimestre, em abril, maio e junho. O modelo iria ignorar completamente o pânico de março. Falhava o pico inicial. Completamente. O modelo mensal capta a realidade no terreno em tempo real. Os bancos centrais não podem esperar 3 meses para agir perante uma subida de preços. Precisam de dados mensais. Faz sentido. É como se o modelo trimestral fosse um satélite que olha para as estações do ano e o modelo mensal fosse uma câmara de trânsito. Gostei dessa. A câmara mostra o caos na bomba de gasolina ao segundo. E com esta lente, os investigadores traçaram 3 cenários base. Todos assumem o fecho total e depois uma reabertura. Sim, o chamado choque a 100%. Exato. Se durar um trimestre, o barril atinge os $110. Se forem 2 trimestres, agrava-se para $132 no verão. Mas o cenário 3 é o verdadeiro pesadelo. 3 trimestres de bloqueio. O preço escala até aos $167 no final do ano. Para quem nos ouve e tem de testar o carro, imaginar o petróleo a $167 é aterrador. É profundamente perturbador. E é aqui que a investigação faz a ponte. Como é que este número se reflete no bolso das famílias? Através da bomba de combustível. Sim, o documento revela que o custo do crudo representa cerca de 50% do preço final da gasolina nos Estados Unidos. Metade do preço é literalmente o crudo, cru. Metade. A outra metade são impostos, refinação, transporte. Mas quando o barril quase triplica, essa dor passa quase instantaneamente para o consumidor. Isso é afetar toda a economia. Mas o estudo tem o cuidado de separar a inflação geral, a que chamam headline, da inflação core, a subjacente. Que é aquela que retira a energia e a alimentação. Exatamente, para não haver distorções. E o fosso entre as duas é enorme. Num fechou de 3 trimestres, a headline dispara quase 1,5 ponto. Mas a core sobe muito menos, apenas meio ponto. A diferença é brutal. Eu penso nisto como o estado do tempo. A inflação headline é a tempestade violenta lá fora num dia mau. Assusta, molha tudo. Mas a inflação core e as expectativas a longo prazo são o clima da região. A tempestade está lá, mas o clima estrutural não mudou. E se ligarmos isto ao panorama geral, essa tua analogia é perfeita. Essa diferença entre a tempestade passageira e o clima permanente é o ponto mais crítico para um banco central. Sim, eles olham para as expectativas, não é? Exato. O que lhes tira o sono não é o preço do pão hoje. É o que as famílias acreditam que ele vai custar daqui a 10 anos. E o que a matemática aqui prova é fascinante. O que acontece às expectativas? No cenário de 3 trimestres, as expectativas de inflação a um ano sobem muito. As pessoas sabem que aquele ano vai ser duro. Mas quando olhamos para 5 ou 10 anos,
As expectativas não descolam. Nem por isso. A subida é inferior a 1/10 de ponto percentual. É irrisório. As famílias percebem instintivamente que um choque geopolítico no petróleo é transitório. É um desastre, mas o dinheiro não perdeu o valor para a próxima década. Uau, isso é um alívio enorme, porque se as expectativas a longo prazo disparassem, entrávamos na espiral salários-preços, certo? Exatamente, o pior cenário macroeconómico. As pessoas iam exigir aumentos salariais amanhã, as empresas subiam mais os preços para pagar esses salários e tínhamos um ciclo vicioso a destruir a economia. Mas a âncora aguentou. As pessoas mantiveram a confiança. Isto dá aos bancos centrais um espaço de manobra muito precioso. Mas, e aqui é que as coisas complicam, o estudo depois sai da matemática perfeita e entra na psicologia do mercado. Os famosos cenários e se? Sim, a incerteza. Imagina o primeiro cenário alternativo. O estreito reabre fisicamente. Os navios já passam. Mas o mercado traumatizado não confia. O medo mantém-se. O medo mantém-se. A probabilidade percepcionada de um novo fecho só desce muito lentamente. E os números mostram o impacto disso, que é absurdo. No base de 3 trimestres, a inflação subia 1,5 ponto, mas com esta desconfiança salta para quase 2 pontos. O petróleo até flui, a realidade material está resolvida, mas o medo mantém os preços altos. É o prémio de risco a atuar. É como o trânsito fantasma. Já viveste isso na autoestrada de certeza? Sim, várias vezes. Já não há nenhum acidente, o carro foi rebocado, mas como milhares de condutores antecipam que vai haver paragem, travam. E o ato de travar por medo cria o congestionamento real. A expectativa cria a realidade. Esse fenómeno ilustra perfeitamente a teoria. E isto levanta uma questão importantíssima sobre as finanças globais. O prémio de risco não é só ansiedade, tem custos práticos. Pois, as seguradoras em Londres... Exato. As seguradoras vão cobrar fortunas, o mar até pode estar calmo, exigem-se depósitos gigantescos de garantia. O estudo prova que o medo inflaciona custos no presente. Como é que sobes taxas de juro para combater a inflação gerada por apólices de seguro caríssimas? Parece uma batalha em glórias realmente, mas também olharam para um cenário mais suave, o cenário 2, não é? Sim, uma perspectiva mais otimista. Em vez de 20% de choque, assumem 15%. Talvez as rotas da Arábia Saudita tenham funcionado melhor. E aí a inflação geral sobe apenas 0,8 pontos. A economia respira. Respira com dor, mas respira. Agora, a verdadeira revelação sobre a mente do mercado surge no cenário 3. Onde a guerra escala. Escalada total. Infraestruturas destruídas, portos em escombros, refinarias bombardeadas. E assumem que a reconstrução demora 10 trimestres. 2 anos e meio. Sim. E o que o modelo demonstra é arrepiante. Não é preciso esperar 2 anos para ver um impacto. No dia 1, no momento em que o mercado percebe a gravidade, o preço dispara para a estratosfera. Porque começa o assambarcamento corporativo. Se eu sou uma empresa ou um país e acho que não vou ter crudo durante 2 anos, compro tudo hoje. Independentemente do preço. Ao tentarem protegerem-se da escassez futura, criam a escassez colossal no presente. É assustador como o instinto de sobrevivência dita as regras. Mas reparem, há um raio de esperança. Mesmo com este pânico todo, a âncora há 10 anos que falávamos há pouco mantém-se inabalável. Sim, o sistema mostra resiliência. Eu acho que explorar isto é um exercício cívico vital. Vivemos reativos à manchete do dia. Perceber as engrenagens profundas dá-nos alguma serenidade enquanto cidadãos. Concordo plenamente e quero agradecer a quem esteve a ouvir-nos, a mergulhar nestes dados, para lá do óbvio. Mas antes de irmos, tenho de partilhar o pensamento final do estudo, que é brilhante. Força. Os autores dizem que o petróleo não vai chegar aos $200 ou mais. E porquê? Por causa da destruição da procura. Pois. A dada altura está tão caro que a indústria para, a aviação trava, deixamos os carros na garagem. E sem consumo, o preço tem de cair. Isto deixa-nos um paradoxo fascinante, mas muito sombrio. Se a única força que impede o petróleo de aniquilar o sistema é a destruição rápida do nosso consumo... Então o travão é a recessão. Sim, será que o derradeiro e único travão para uma hiperinflação gerada pela guerra é, inevitavelmente, uma recessão económica autoinduzida? É uma grande questão para ponderar. Fica a reflexão para quem nos acompanha. Continue a questionar. E até à próxima.